Bom, pessoal, vamos lá continuar nossa análise sobre o paulinismo, né? Hoje eu vou ler Coríntios 11, eu só vou pincelar 3 pontos que eu achei interessante em Coríntios 11 sobre os ensinos de Paulo, tá? Mas eu acho engraçado, né, que os cristãos falam que eu não tenho Espírito Santo para interpretar a Bíblia, né? Mas ele segue um cara, ó, que é totalmente oposto a Deus e Jesus, né? Um cara que faz totalmente o oposto. O cara dizia que mentia, não era apóstolo para os outros apóstolos, ele mesmo disse isso. Enfim, todas essas coisas que a gente está analisando aqui de Paulo, os cristãos não aceitam. Só porque está no mesmo livro, Bíblia. É por isso que eu costumo dizer que não tem cristãos, tem paulinos. As pessoas seguem Paulo. Coríntios 11, o primeiro versículo, ele começa dizendo assim. Vou mostrar aqui para vocês. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pergunta: por que Paulo se coloca aqui como numa hierarquia entre os fiéis da igreja e Cristo? Meio curioso, né? Porque o certo seria ele falar: sejam imitadores de Cristo. Cristo foi bom, Cristo alimentou os pobres, Cristo fez milagres. Mas não, ele se coloca aqui junto, ó, sede meus imitadores. Coisa que nenhum outro apóstolo fez, pelo menos das cartas que nós temos, né? Que são poucas dos demais apóstolos. Então Paulo aqui ele se coloca numa posição de exaltação, né? Superior. Lembrando que o próprio Jesus falou: quem muito se exalta se humilha. Mas é exatamente o que Paulo faz aqui, tá bom? Aí continuando aqui em Coríntios, pessoal, ele fala assim: ele fala que a mulher deve usar véu. E aí, cristãos, por que as mulheres cristãs não usam véu? Não seguem a lei de Moisés, seguem Paulo, mas Paulo aqui diz: a mulher tem que usar véu. Deixa eu só ver o versículo certo aqui. Ó, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça, coloque um véu. Por que nenhuma mulher cristã atualmente usa véu? Não é o Novo Testamento que vale, não é a graça, não é as epístolas de Paulo? Mas isso aqui ninguém segue, né? Aí continuando ele fala assim, ó: quanto ao homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Aqui são os versículos machistas, né, de Paulo, né? Ele vai entender que o homem é superior à mulher. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem não existe sem a mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, é tudo reino de Deus. Julgai por vós mesmos: será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta com o véu? A natureza mesmo não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? Então o que ele está dizendo aqui, ó? É desonroso o homem trazer cabelos compridos. É isso que Paulo está dizendo, ó. Eu só vou anotar aqui para vocês verem, ó. É desonroso, quer dizer que é vergonhoso, desonroso o homem ter o cabelo comprido. Isso é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está dizendo. Está na Bíblia de qualquer um, correto? 3 pontos que nós vamos analisar aqui. Primeiro, voto de nazireato. O que é o voto de nazireato? Quando a pessoa fazia um voto de nazireato, a pessoa não podia cortar o cabelo. Nós temos um exemplo da Bíblia. Esse aqui é nazireato. Da onde vinha a força desse personagem aqui, pessoal? Sansão. Da onde que vinha? Vamos ver aqui na Bíblia? Deixa eu ver se eu acho aqui em Juízes. Bom, Juízes 16, eu vou ler a partir do versículo 17. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele.
porque sou nazireu de Deus, desde o seio da minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se retiraria de mim. Perderei o meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Independente de Sansão não ser um personagem real, tá, não é o que está em questão aqui, da onde que vinha a força dele? Dos cabelos. Então, por que segundo Paulo isso era desonroso? Se aqui, né, em Juízes é um símbolo até de força. Estranho, né? Vamos ver outro livro para ficar mais divertido? Segundo Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 25. Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, filho do rei Davi, a qual se podiam fazer muitos elogios, da planta dos pés ao alto da cabeça, ele era sem defeito. Quando cortava o cabelo, no fim de cada ano, ele costumava cortá-lo quando pesava muito, e por isso cortava. Ele pesava, e o seu peso era de 200 ciclos, pelo peso do rei. Absalão tinha 3 filhos, uma filha que chamava Tamar, etc e tal. O que ele está dizendo aqui? Que o cabelo de Absalão era tão grande que quando ele cortava uma vez por ano, pesava 200 ciclos. Pergunta, Absalão era desonroso por ter o cabelo comprido? Tem algum profeta reprimindo Absalão por isso, na época do rei Davi? Aqui tinha o profeta Natan na época, o próprio rei Davi, que era o rei de Israel. Tem alguma menção de alguém reprimindo ele por causa dos cabelos? Não, na verdade, Absalão depois ele aprontou, ele se voltou contra o próprio pai e ele morreu por causa dos próprios cabelos, né, que ficou pendurado na árvore. Aí foram lá e mataram ele. Mas em algum momento o texto informa que Absalão era desonroso por ter o cabelo comprido? Ou mesmo Sansão? Então, de onde que Paulo tirou isso? E tem mais um ponto aqui em Levítico, que eu não vou achar agora, mas só vou citar, que Deus fala para os sacerdotes que eles não podiam cortar o cabelo com os cantos arredondados, como era dos outros povos, e nem aparar a barba, né, como era o costume dos outros sacerdotes. Na verdade, Deus manda os hebreus fazer um negócio que é chamado tissiri, que é o quê? Aquelas trancinhas que eles fazem nos cabelos. Vocês já viram os judeus? Ou na rua, ou em foto, em algum lugar, os judeus deixam sempre o cabelo crescer aqui, que eles fazem aquelas trancinhas. É um mandamento de Deus. Pergunta, Deus mandou então o povo judeu ficar desonroso? É uma pergunta honesta que eu faço, porque o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, criou tudo, que deu toda uma lei para um povo, ele colocou uma lei que ia deixar o pessoal desonroso, porque é costume até hoje dos judeus deixar o cabelo grande e fazer aquelas tranças no cabelo. Então, de onde é que Paulo tirou isso daqui, ó? Que é desonroso o homem ter cabelo comprido. Vocês estão vendo como Paulo vai contra Jesus e o próprio Deus? O próprio Jesus, nós não temos uma descrição física dele na Bíblia. Mas se Jesus era um homem judeu do primeiro século e um cumpridor das leis, como ele dá a entender nos evangelhos, Jesus também deveria ter os cabelos compridos. Por isso que historicamente ele sempre é retratado assim, com os cabelos compridos. Seria Jesus desonroso? Essas bobagens que o apóstolo favorito dos cristãos prega. É desonroso o homem ter o cabelo comprido. A troco de que Deus ia criar um ser humano, deixar o cabelo crescer, e depois isso ia ser um motivo de desonra. Não foi Deus que fez a gente, segundo a crença cristã? Se Deus fez o homem com cabelos, o que teria de mais o homem ter o cabelo comprido? Mas por Paulinho não, por Paulinho isso é desonroso. E o último ponto que eu vou ver aqui nesse vídeo, pessoal, é com relação à ceia. Que Coríntios estava tendo uma confusão danada, as pessoas comiam, deixavam os outros sem comer, e Paulo está repreendendo nesse comportamento. Inclusive Clemente, na sua epístola, ele também repreende um tal motim que teve em Coríntios. Diz que foi um negócio tão grave que a fama dos coríntios foi lá para baixo. Uma igreja que era bem exaltada, né, por todo mundo, acabou ficando com uma baita má fama, de tantas coisas abomináveis que aconteciam em Coríntios. O que nos leva a uma reflexão, né, que Jesus falou assim, uma árvore se conhece pelos frutos, né? Por que os frutos de Coríntios foram motivos de tanto escândalo e até de rebelião, segundo os pais da igreja? Tinha um jovem dormindo com a mulher do pai, tinha esse pessoal comendo e bebendo aqui sem se preocupar, até embriagando-se, sabe? Fazendo tudo uma farra danada. E aí, como é que fica aquela questão de uma árvore se conhece pelos frutos? Porque foi Paulo que pregou aqui para os coríntios, e Paulo que era contra a lei, que nem nós vimos nos vídeos anteriores. Por que Paulo não ensinou para eles que em Levítico está escrito que um homem não pode dormir com a mulher do pai? Será que é porque Paulo era antinomista? Por isso que ficou essa confusão toda? Paulo era o homem da iniquidade, que ele era contra a lei. É o mesmo homem da iniquidade que os cristãos tanto temem, mas ele já segue há 2000 anos sem saber.
Aqui em Coríntios 11, ele fala assim, ó, no versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberes deles, fazei em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eis que, porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema é que Paulo diz que ele recebeu isso do Senhor. Ó, recebi do Senhor. Pergunta: Paulo estava na última ceia? Não, Paulo não estava na última ceia. Paulo aprendeu alguma coisa com os outros apóstolos? Não, ele fala em Gálatas que os apóstolos não acrescentaram em nada para ele, que ele não aprendeu em nada com os apóstolos. Então como é que ele fala aqui que ele recebeu do Senhor se ele não estava na última ceia? Essa fórmula que ele usa, fazer isto em memória de mim, só tem no Evangelho de Lucas. Então, com certeza, ele deve ter tido contato com Lucas, que inclusive é quem faz a biografia dele, né, no livro de Atos. Uma biografia meio construída, né, diga-se de passagem. Mas então ele deve ter recebido isso de Lucas, não do Senhor. Porque ele cita uma frase que Mateus não citou, Marcos não citou e João não citou. É uma frase que só está presente em Lucas: fazer isto em memória de mim. Então, se Paulo recebeu isso aqui de Lucas, ou de algum apóstolo, nem que seja por uma tradição oral, ele engana aqui a comunidade dele, dando a entender que ele recebeu diretamente do Senhor. Porque se ele tivesse recebido essas revelações do Senhor, ele também teria recebido outras, que estão presentes nos evangelhos. Mas Paulo não fala nada da vida terrena de Jesus. Paulo não fala que Jesus curou pessoas, que ele fez milagres, ressuscitou mortos, entrou em Jerusalém num jumentinho, expulsou os cambistas do templo, nada. Mas isso daqui ele deve ter ouvido de alguma igreja, ou de quando ele fez parte do meio apostólico, antes dele sair dos apóstolos, né? Que nem diz lá João, usando do anticristo. Eles eram de nós, mas saíram de nós, não permaneceram conosco. Ele deve ter ouvido isso, aí ele prega aqui para os coríntios. Mas só que olha como é que ele coloca: ó, eu recebi do Senhor. Curioso, né, pessoal? Então tá aí, só esses 3 pontinhos que eu queria mostrar no vídeo. Paulo pede que as pessoas sejam imitadoras dele, tá? Não de Cristo, imitadoras dele, que ele é imitador de Cristo, que já é bem estranho. Paulo fala que é desonroso o homem ter cabelo comprido, ignorando a própria tradição judaica, né, de ter cabelo comprido. Que nem eu falei, é provável até que o próprio Cristo tivesse o cabelo comprido, que era comum dos judeus. Até hoje é comum dos judeus, entendeu? Se você vê aqueles judeus mais religiosos, os rabinos e tal, eles tudo têm cabelo comprido com os tissiri. Então onde é que Paulo tirou isso daqui? Foi Jesus que revelou isso para ele também? Que é desonroso o homem ter o cabelo comprido? E por fim, essa história aqui de que ele recebeu do Senhor não faz o menor sentido, pessoal. Isso aqui com certeza ele está enganando essa comunidade. Com certeza ele deve ter recebido de Lucas, que ele deve ter dado momento com Lucas, e depois ele chega e fala: eu recebi do Senhor, foi uma revelação. E aí, como é que fica? Então analise aí e tire suas conclusões, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.